Boa tarde a todos. Estamos aqui na live da nossa palestra de hoje, do CEFIF, que acontece pela plataforma, pela página oficial do CEFIF, no Facebook. A palestra será dada hoje pela nossa querida Nilza, com o tema Magoar-se é adoecer, muito interessante, Que muitos de nós nos magoamos, nos deixamos magoar com muita facilidade. Então, que tenhamos ouvidos de ouvir e a mente aberta para captar esses ensinamentos da nossa querida Nilza, que ela vai passar para a gente hoje, tá bom? Então, como todos sabem, as lives acontecem aqui pela página do Facebook e no final, da exposição, eu darei alguns recadinhos, Depois vocês mandem um áudio, aqui uma mensagem, se vocês vão tá ouvindo bem. Tá me ouvindo bem, Neuza? Muito bem, boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Então, tá bom. Então, vamos começar, que já estamos no horário, Vamos, então, nos colocar em posição de prece neste momento, agradecendo a espiritualidade amiga, que trabalha arduamente, nos amparando, assistindo a nossa casa, coordenando os trabalhos espirituais da nossa querida casa, a nossa CEFIF, e tantas outras casas que também estão fazendo o mesmo processo, online, das palestras, dos estudos. Que a espiritualidade amiga fica conosco neste momento, nos intuindo, nos guiando, abrindo os nossos corações e as nossas mentes para absorver todo esse conhecimento, todas essas palavras que vêm do alto para eternecer os nossos corações. Que o Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Eu queria dizer para vocês que esse trabalho que nós vamos conversar, a primeira parte dele está no livro As Dores da Alma, uma mensagem de Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo. Eu escolhi alguns trechos que eu considero importante para compreendermos mais um pouquinho o que vem depois, que está na Revista Internacional do Espiritismo, um trabalho de Adésio Alves Machado, que é extraordinário. Luciana, você quer dizer mais alguma coisa, filha? Não. Pode começar. Você só me Vamos em sinaliza frente? quando você me sinaliza para eu poder trocar o slide, tá bom? Combinado. Então, o que vamos ver em princípio? Breves reflexões sobre a mágoa. Vamos lá? Vamos. Vejam só. Então, a primeira questão é reconcilia-te. Tem uma imagem. Enquanto estás a caminho, porque nós nos magoamos, porque não nos reconciliamos com as nossas emoções, mas a referência dessa página de Jesus é para nos reconciliarmos com o outro, para não carregarmos mágoa que está em nós. E vamos aprender sobre isso hoje com esses dois queridos nossos, Hamed e Adésio Machado. Vamos lá? Vejam só. Pode ir. Já foi, Nilza. Tem um delayzinho, tá? Tá devagarinho, né? Desculpa, gente, mas acho que é tecnologia. Então, a pergunta que eu fiz aqui para nós pensarmos, por que estou me deixando magoar? Porque, na realidade, do tudo que nós vamos saber hoje, não é o outro quem me magoa. É que quando acontece alguma coisa que eu não gosto muito, a minha mágoa vem à superfície. Ela se manifesta, trazendo o incômodo, uma tristeza muito grande, uma melancolia. Vamos lá, Luciana? Vamos. Vamos ver o que diz a Hamed aqui. Tem um delay mesmo, tá, Nilza? Oi? Ele tá demorando um pouquinho para trocar. Já trocou o slide? Tá.
Enquanto isso, quero dizer para vocês, até que a Luciana consiga aí que a tecnologia nos ajude, a mágoa está em você e pode ser acionada quando alguém age de uma forma que nós não gostamos muito. Talvez uma forma grosseira, insensível, injusta, segundo o nosso ponto de vista. Então, a mágoa que está guardada no nosso íntimo, ela desencadeia. Aí o autor vem dizer, magoar-se. É um verbo reflexivo, segundo o autor. Magoa-se a si mesmo. E é exatamente isso que eu preciso compreender. Como é que funciona isso? Como é que fica a minha vida? Por que que eu me deixo magoar? E tem ali um sentimento nosso, que é uma imperfeição moral, que faz desabrochar a mágoa. Nada ainda, Lu? Nada, não está mudando, Nilza. Se você quiser, a gente segue a tela. Se você tiver o texto, você pode ir falando. Ok, vamos lá então. Eu tenho ele aqui mesmo. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Peço aos amigos que nos desculpem, mas a tecnologia é uma danada, né? Vamos lá. O que nós Não, temos Nilza, aqui? é minha internet mesmo. Ah, tá. Pode ficar assim ou não? Pode ficar nós duas, Então sim. tá. Então vamos lá. A mágoa é uma sensação dolorosa, diz os dicionaristas, causada por uma decepção, por uma ofensa ou indelicadeza. Ela é comparada também ao ressentimento. Diz mais, estado de espírito de quem sente desgosto ou ainda a tristeza. E esta é a definição dos dicionários. Mas, segundo Hamed, mágoa é o resultado direto das nossas expectativas que não se realizaram. E isso é tão natural. Nós temos tanta ilusão sobre aquilo que queremos para nós, e elas estão aí como nossas expectativas, mas que nem sempre se realizam. E são expectativas sobre nós mesmos e sobre outras pessoas. Sendo assim, deixamos-nos magoar pelos outros, magoando a nós mesmos. E ele prossegue, então, dizendo para nós que é nos conflitos de relacionamento que nós aprendemos a viver, que retiramos as grandes lições. E veja que interessante, é para identificar as origens das nossas aflições. E a mágoa tem um disparador que nós construímos ao longo de muitas existências, que é o orgulho, como nós vamos ver mais para frente nesta nossa reflexão. Hamed diz assim, que eu achei formidável: o que não pode ser visto não pode ser mudado. O que ele nos recomenda aqui? Para nós assumirmos quando estamos magoados, mais profundos, não é? Então, ele comenta: devemos admitir a mágoa quando realmente ela existir. É verdade. A gente tem que assumir. Fiquei triste, fiquei chateada. Tudo bem, mas o nome disso é mágoa. E os espíritas têm uma lenda, não é, Luciana? Que ele não pode sentir mágoa. Isso não é verdade. Nós trazemos esse sentimento que é muito infeliz e que nos vai deixar infelizes se nós não fizermos como o Hamed recomenda. O que não pode ser visto, então eu preciso reconhecer meu sentimento para então poder modificar. Ele completa que nós devemos admitir a mágoa quando ela existir, para que nós possamos resolver os nossos conflitos, os nossos desarranjos existenciais, comportamentais. E ele continua, então, vem dizendo para nós assim,
que a maneira decisiva, olha que interessante a fala dele, de atingirmos o equilíbrio íntimo é aceitando nossas emoções. Quais são as emoções que eu tenho que trabalhar? Basicamente, o orgulho e o egoísmo, porque ele nos leva a outros sentimentos infelizes, aceitando nossas emoções, olhando para elas, os nossos sentimentos também, como eles são de verdade no nosso íntimo, como realmente eles se apresentam. E então, Hamed finaliza esse trechinho da nossa conversa dizendo assim: deixando de ignorar, ou seja, assumindo o sentimento que estamos sentindo, passaremos a nos adaptar à realidade dos fatos. É real isto. Eu assumo que estou cheio de mágoa, vou olhar para este sentimento que está em mim, para então poder resolver o que ele chama de realidade dos fatos e dos acontecimentos que estamos vivenciando. Quero dizer para vocês que está no livro As Dores da Alma e que nós precisamos, se possível, conhecer esta obra, que é belíssima, ela é muito rica, ela trata de sentimentos muitos que nós temos. Há neste livro 2 páginas sobre a mágoa, muito interessante. Eu, então, destaquei estes todos que nós conversamos agora. Vamos em frente, então. Luciana, você quer dizer alguma coisa, filha? Não, estou só aprendendo. Eu também. Vamos em frente, então, agora. O que nós vamos conversar um pouquinho é sobre o texto de Adésio Alves Machado. Ele escreveu este trabalho que eu vou dividir com vocês na Revista Internacional do Espiritismo de 2001. Eu me encantei com esta obra logo que eu comprei a revista e já trabalhei algumas vezes com ela. Acho muito interessante nós tomarmos posse desse conhecimento com uma finalidade: conseguimos resolver os nossos desencontros emocionais. Vai nos ajudar, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Adésio Machado diz assim para nós, que a mágoa é um grande mal. Ela facilita o surgimento de doenças que ele chama de morbos de ordem psíquica do ser. Quando se fala em psíquico, psiquismo, a referência é ao espírito. Então vão surgindo enfermidades em nós, espíritos, naturalmente, os sentimentos que não são bons, eles vão produzir essas doenças de que ele está dizendo aqui, elas vão se alojar no nosso perispírito. É um passo para alcançar o nosso corpo físico e nós adoecemos de verdade. É aí que Adésio Machado quer chegar. O grande problema que é a mágoa para todos nós, que ele chama de um grande mal. Prossegue, então, fazendo uma comparação muito interessante. Ele compara a mágoa ao apodrecimento da madeira. Quem conhece uma madeira nesse estado sabe bem do que ele quer dizer, não é? Não se aproveita, é para jogar fora. Ou ainda ele compara também a ferrugem do metal, considerando que o metal enferrujado não tem serventia, não vai ser útil em nada. Mas no fundo disso tudo, o que ele quer dizer é o efeito destruidor que o apodrecimento faz na madeira, que a ferrugem faz no metal e que a mágoa pode fazer em nós. E aí a gente pergunta: o que a mágoa destrói? Destrói, em primeiro lugar, a nossa paz, que é necessário para nós atravessarmos nossa experiência, nossa vivência aqui, nesse nosso planetinha. Mas destruindo a nossa paz, a nossa saúde também
fica muito comprometida. Então, nós vamos passar muitos dias entristecidos, com esse coraçãozinho magoado. Então, ele vem completando para a gente, dizendo assim, de uma forma muito interessante: olha só, a origem da mágoa é o orgulho. Orgulho é amor próprio. E nós ficamos magoados quando o nosso amor próprio está ferido. Isso traz felicidade? A vida ensina que não. Até porque Adésio vem dizer das enfermidades que vêm em seguida. Mas ele diz também que quem ama, mas ele está se referindo àquele amor incondicional, nunca se fere com os procedimentos da pessoa amada. Eu tenho aqui uma colocação muito interessante que eu quero ver se eu encontro e falo para vocês sobre isto. Vejam só, ele está dizendo que quando você acha que alguém o magoou, na verdade é você que se magoou, não é? O seu amor, que poderia ser imenso por você mesmo, fica balançado, fica sofrido, não é? Eu preciso amar completamente para poder compreender o outro, aquelas criaturinhas que estão pertinho de nós, na nossa vida. Quem são essas criaturinhas? Em princípio, pai e mãe, os filhos, marido e a esposa, nossos irmãos, amigos e parentes. Aqueles que estão por volta da nossa história, que compõem a nossa história, a referência é a cada um deles. Essas criaturinhas que nós vamos aprendendo a amar ao longo da vida. Se eu compreendo o procedimento dessas criaturas que amo, naturalmente eu não vou guardar mágoa, eu não vou guardar rancor e vou naturalmente conviver em harmonia. Luciana, você quer fazer comentário, filha? Não, Nilza, pode seguir. Vamos em frente? Então tá. Agora ele vai falar sobre a doença, porque ele considera que a mágoa é um grande mal e que vai nos levar às enfermidades. Muito bem. Então, nessa reflexão que fizemos, nós aprendemos assim, que quando há uma possibilidade de uma enfermidade em nós, nós devemos combater no seu início. É como, por exemplo, o câncer de mama. Se nós fizermos periodicamente um trabalho de prevenção, cuidando do nosso corpo, para podermos detectar qualquer problema e eliminar esta doença, ele faz esse comparativo com a mágoa, dizendo para nós que assim como nós vencemos as enfermidades no corpo físico a partir de uma prevenção, que é para combater, a mágoa também. A mágoa pode ser combatida de imediato, diz diz o Adésio, que ela pode ser combatida de imediato através da prece. Então, vamos lá. Nós temos uma dificuldade para resolver, é alguém que amamos, porque estes são aqueles que mais nos incomodam, porque os amamos naturalmente. Então, é preciso olhar para aquela situação, colocar-se em prece, pedindo ao anjo da guarda, ao nosso amigo protetor, para clarear o nosso pensamento, para que nós possamos compreender o que se passa em nós e também compreender por que aquela criaturinha que nós amamos agiu dessa ou daquela maneira. Aí o perdão vem com facilidade e a vida continua, a vida prossegue naturalmente. Então, a prevenção mais eficaz contra a mágoa é a oração. Depois ele fala assim, que se nós permitirmos a mágoa, se nós não a vencemos com o auxílio dos amigos espirituais e da oração, o que é que vai acontecer? Adésio diz assim, que se permitida a mágoa, ela se desdobra em várias modalidades.
Vem a tristeza, vem a angústia, vem a melancolia, a ansiedade também aparece, porque tudo nos incomoda e nós ficamos recordando aquele acontecimento que nos desagradou inúmeras vezes. Isso é o ressentimento. São as modalidades que a mágoa se desdobra. Então, Adésio diz assim, que a mágoa toma posse de compartimentos da emotividade. As emoções são do espírito. Então, ela vai atuar em nós, na nossa condição de ser espiritual, que é a nossa realidade. E aí, o que vai possibilitar? Novas feridas de fundo moral. Ao invés de nós sairmos daquele quadro de dor, nós vamos ficando muito mais mergulhados no sofrimento. Ele então chama tudo isso de doenças da alma. Vejam que interessante como Adésio traz para nós agora essa questão das enfermidades nos sentimentos. Ele começa dizendo assim, que quando nós damos caminho livre para a mágoa, quando nós não tratamos dela, vai transformar-se em aversão. E aí, cada vez que pensamos naquela criaturinha que fez desabrochar a mágoa em nós, nós vamos ficar muito aborrecidos e vamos começar a ver só o lado feio daquela criatura, como se ela não tivesse qualidades. É a aversão. E essa aversão vai tomando um vulto tão grande que vai transmudar-se para o ódio, que é um sentimento muito ruim, que nos causa profunda infelicidade. E a partir do ódio, que é um corrosivo da alma, ele vem dizendo, torna-se enfermidade de longo período, com consequências imprevisíveis. A ciência tem demonstrado os nódulos que nós trazemos, primeiro no perispírito, consequência de um ódio, de uma mágoa profunda, de uma aversão. Não é assim? Aí ela vai se tornando enfermidade, porque tem que espraiar-se em nós mesmos. Passou pelo perispírito e alcança o nosso corpo físico, e então nós encontramos as enfermidades. Quantas já podemos passar por elas, porque não soubemos controlar um sentimento. Aí Hamed pergunta, e eu trago essa pergunta para nós, quem se ressente da mágoa? Em princípio, é a criatura que cultiva a mágoa, mas também os que estão dentro do seu círculo de ação, de atuação. A pessoa magoada fica tristonha, não conversa com... Como é gostoso conversar com as pessoas que nós amamos, vai criando embaraços, vai vendo só o lado ruim da vida. E aqueles que estão juntos, que estão por perto, naturalmente se afastam. Não querem conversar, porque sabem que a conversa não será agradável. É dessa forma que todo o núcleo fica ressentido daquele sentimento infeliz de uma criaturinha só. Vamos lá. O que eu quero perguntar para vocês pensarem um pouquinho? Reconheço que trago meu coração cheio de mágoa? Será que quando alguém me deixa tristonha, faz alguma coisa que eu não gosto muito, será que eu deixo que a mágoa que há em mim, que habita em mim, possa florescer e expandir-se? A gente precisa pensar sobre isso. Por que precisamos pensar sobre isso? É o que Hamed disse lá no comecinho da nossa conversa. Tomar posse do sentimento para poder, então, resolver. Ele faz uma outra comparação que eu achei extraordinária. Mas antes eu queria saber se a Luciana quer dizer alguma coisa.
A gente já ouviu várias vezes, né? Alguém fala assim, a mágoa é um veneno que eu ofereço ao outro, mas sou eu quem tomo, né, Sim, Nilce? sem dúvida. É bem desse jeito, não é? E aqui, a Désio vai chamar a mágoa de entulho. Aí eu fico pensando, sabe, naqueles aquelas caixas enormes que deixam na porta da casa quando nós estamos construindo alguma coisa cheia de entulho, não é assim? Quanta coisa colocamos ali que não nos interessa mais. Essa é uma ideia. Então ele fala que o entulho entope, e é fato, os caminhos por onde transita a esperança. E quando este entulho chamado mágoa barra o trânsito da esperança, impede a sua execução da tarefa que lhe é específica. A tarefa da esperança é consolar. E quando estamos consolados, nós conseguimos naturalmente olhar para aquela criaturinha que despertou a mágoa que há em nós, mas de um jeito diferente, mais suave, mais sereno, e procurando encontrar o que a pessoa tem de melhor. É por aí que a gente vai. Depois ele diz assim, que quem se magoa, isso é muito grave também, gente, olha, quem se magoa costuma cercar-se de argumentos para justificar o seu direito de não perdoar e de não esquecer. Olha onde vamos se nós não olharmos para os nossos sentimentos. Eu fico encontrando palavras em mim mesma para justificar. Eu não vou perdoar, eu não vou esquecer. Já vi muita história assim, de criaturinhas que tiveram conflitos existenciais e que ficaram tão amargas e tão magoadas que justificaram para si mesmas este direito. Tá certo isso? É claro que não. O mais importante, por que que isso acontece? Porque nós somos orgulhosos. Esse é um grande mal que ainda trazemos, não é? E quando nós trazemos este mal todo, como ele disse lá no começo, que a mágoa é um mal, que ela vai nos levar a algumas enfermidades, ele vem dizer aqui, é desarmonia fisiológica que vai provocar em cada um de nós. A mágoa vai acordar enfermidades em nós. Por quê? Porque a mágoa, ela é geradora de cargas tóxicas. Lembra do entulho que nós falamos agorinha? O que é que tem naqueles caixas enormes de entulho? Nada que nos sirva. Imagine guardar mágoa, guardar ressentimento, guardar rancor. É aquele veneno que você falou, Lu. É bem direitinho isso que você comentou para nós, querida. O que que ele produz, então? Desequilíbrio de ordem emocional. Então, é no psiquismo. Como é no espírito, como já dissemos, vai se espalhar pelo perispírito e vai afetar nossos aparelhos circulatório, digestório e nervoso. Aí nós encontramos dor de cabeça, mal-estar, ânsia algumas vezes, dor no estômago. Quantas pessoas? Quantas? Tem umas azias assim, absurda. São os sentimentos ruins que estão guardados e que não conseguiram liberar, porque não perdoaram, porque não compreenderam, porque não foram indulgentes também. Depois tem um trechinho de Joana de Ângeles que eu gostei muito. Joana, em sua obra Florações Evangélicas, vem falar para nós da importância do pensamento. Joana, então, diz assim: o homem é, sem dúvida, está se referindo ao ser espiritual que somos, hein? O que vitaliza pelo pensamento.
Imediatamente eu pensei, o que eu vitalizo pelo pensamento? O que eu deixo brotar no meu sentimento e no meu pensamento? Aí eu me lembrei que um dia, já contei essa história algumas vezes para os amigos, em 2015 eu não estava muito bem, comecei um tratamento espiritual para equilibrar o meu sentimento e minha saúde em seguida. E nisso eu sonho e acordo com um amigo espiritual dizendo para mim: povoa a sua mente com ideias felizes. Foi uma lição que eu já faz 5 anos e eu nunca mais esqueci, porque eu penso que eu vou vitalizar-me pelo meu pensamento. Então eu preciso construir pensamentos felizes. Não é assim que funciona? Joana continua dizendo para nós: suas ideias, suas aspirações constituem o campo vibratório no qual transita e em cujas fontes se nutre. Então vamos lá. Do que eu posso nutrir a mim mesmo? Pensando que eu sou um espírito, que eu estou passando pelo planeta Terra em processo de aprendizagem. E quando abraçamos a doutrina dos espíritos, tudo vem para nós de formas extraordinárias nesse nosso processo de aprendizagem. Luciana, você quer falar? Não, Nilza, pode Vamos em seguir. frente, então. A Désio diz agora para nós assim, que a mágoa, ela não vem de fora, ela é construção íntima. Então, quando nós estamos magoados, estamos exumando esse sentimento. Olha só, por isso que ele diz, não vem de fora, é exumada de dentro da criatura humana, não é trazida do semelhante. Portanto, ninguém é responsável pela mágoa que eu estou sentindo, porque ela é íntima. O que é necessário é compreender isto. Para quê? Para que nós possamos viver melhor, assumir sentimentos, tratar sentimentos e alcançar a alegria de viver. Continua então Adésio, e ele vem dizer assim, que o magoado traz uma história herdada do seu passado. Então, são as construções infelizes que nós fazemos ao longo das vidas que já vivemos. Nós não resolvemos, nós somos herdeiros de nós mesmos, dizem os espíritos. Então, trazemos todos esses sentimentos, que por enquanto não traz felicidade. Por isso é necessário reconhecer que os temos e cuidar deles. Depois, então, eu fui lá no Eliseu Rigonati. Ele fala assim: o homem habita a terra porque está enfermo moralmente. Sim, somos espíritos, milhões de espíritos, vivendo e convivendo aqui no planeta. Trazemos nossas enfermidades morais e estamos aqui para resolver. Diz ele ainda que nós vamos deixar de viver aqui quando curarmos nossas enfermidades morais. Aí eu preciso perguntar: a Terra é para mim uma escola ou um hospital? Se ela for um hospital, eu vou viver rangendo dentes, não é? Infelizmente. Mas se ela for uma escola, eu vou viver aprendendo. É a escolha de cada um de nós. Continua ele dizendo, agora sim, não mais Eliseu Rigonati, mas o Adésio novamente, que a mágoa, ela marca em nós, espíritos, o eixo das neuroses. Ela traz a patologia da alma, são as doenças do espírito. Como ela faz isto? Olha só, espalha suspeitas infundadas, que a criatura fica num conflito absurdo, não vê nada de bom naquela história que ela viveu. Sendo assim, espalhando essas suspeitas infundadas, ela vai isolar quem cultiva a mágoa, porque ninguém quer ficar junto. A pessoa fica, me perdoem a palavra, insuportável de conviver.
ela não consegue ver nada de bom. E aí, todo mundo que está por perto não consegue, talvez com muito amor e com muita tolerância, ficar por perto, aconselhar, ajustar amorosamente aquele coração. Mas enquanto isso não acontece, o isolamento, infelizmente, acontece. Como ela se isola, impossibilita o auxílio, porque ela se fecha pela dor que sente, dos amigos, dos parentes, conspirando contra a serenidade. Luciana, você quer falar? Não, Nilza, pode seguir. Muito bem, depois disso tudo, o que é que nós temos que fazer? É a recomendação de Adésio, certamente a mesma recomendação dos espíritos queridos, que estão de fato ao nosso lado para nos ajudar. Em princípio, o despertar do amor de verdade. Amar-se, sim, e amar ao próximo, como Jesus fazia. E no momento em que eu desperto o amor, necessário é pensar na humildade, que é o contraponto do orgulho que até então estava dirigindo os meus pensamentos e os meus sentimentos. Então eu preciso, de fato, tomar posse do orgulho que me leva à mágoa para poder tratar este sentimento, saber perdoar e ser mais feliz. Então a gente tem o amor em princípio, o reconhecimento dos sentimentos que tem e das trocas necessárias e o perdão. Tudo isso vai me levar a quê? A confiar em Deus plenamente. E nesse confiar a Deus plenamente, eu passo a ter uma existência lúcida, sadia e mais feliz. Terminamos o nosso trabalho lembrando da recomendação inicial de Jesus: reconcilia-te enquanto estás a caminho. Que Jesus, em seu infinito amor, nos oriente, que os amigos espirituais que nos amam tão profundamente nos façam reconhecer os nossos sentimentos para podermos, então, corrigir cada um mais e tratarmos a nossa felicidade da nossa alegria de viver. Muita paz para todos. Obrigada, Nilza, por todo esse estudo, né, trazido para todos nós nesta linda tarde de quinta-feira. Vamos agora fechar os nossos olhos para que consigamos receber todos os eflúvios, as energias que a espiritualidade amiga transmitirá através do passe coletivo e online para todos nós. Pensamento em Jesus. E agora, mais fortalecidos com todas as bênçãos que recebemos através da espiritualidade amiga, é o nosso momento de doar, nosso momento de generosidade. Levemos os nossos pensamentos a todos os lares, a todos os lugares onde sabemos e não sabemos que há espíritos como nós, necessitados do amparo divino. Nos imaginemos lado a lado, de mãos dadas com o Mestre Jesus, como verdadeiros tarefeiros na sua seara do bem, entrando nesses lares, distribuindo a sua luz divina. O Mestre percorre todos os cômodos, todos os lares, todos os lugares,
e balsamiza todas as feridas que conseguimos ver e aquelas mais profundas que somente o Pai, o Mestre Jesus, tem a percepção das suas existências. Ainda de mãos dadas com o Mestre Jesus, rogamos a Ele, ao Pai, que distribua todas as suas bênçãos para todos aqueles que se encontram enfermos, acamados, enfermos do corpo e enfermos da alma, magoados, entristecidos, emputecidos, enraivecidos. Que o Mestre Jesus consiga balsamizar todas essas sensações doentes, sensações que afetam também o nosso corpo físico. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, nosso querido governador planetário, que fique conosco distribuindo o seu amor, as suas bênçãos. Senhor, que estejamos sempre confiantes que não estamos num barco desgovernado e que a sua misericórdia é o nosso leme. Que consigamos estar cada vez mais fortalecidos com a nossa vontade vívida, certos de que está tudo certo dentro do teu plano maior. Que tenhamos a alegria, a confiança, a esperança lado a lado e que não permita, Senhor, que deixemos a mágoa e outras sensações doentes tomar conta da nossa existência. Que os vossos anjos, Senhor Jesus, amparem o nosso ideal e ilumine o nosso caminho nessa linda jornada que a tua misericórdia nos concedeu uma vez mais. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, que a tua paz seja a nossa paz. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Eu vou só dar uns recadinhos, tá, Nilza? Sim. Então, um pouquinho da atenção de vocês, rapidamente. Como a gente falou no começo, as lives acontecem pela página do Cefif no Facebook. Estamos com essa tecnologia nova. Por vezes a internet, né, judia um pouco da gente como hoje. E por isso pedimos e agradecemos a paciência de todos. Quem perdeu a live ao vivo, é só assistir um pouquinho mais tarde na nossa plataforma, na página oficial também do YouTube, do Cefif. É só clicar no sininho para ativar as notificações, se inscrever no canal, que toda vez que subirem um vídeo, palestra ou evangelho, você será notificado. As palestras acontecem de segunda-feira às 20 horas, quinta-feira às 14, sexta às 19, domingo às 10 horas. Evangelho às 19 horas, terça, quinta, sábado, tem mais um dia que eu acho, né, Nilo? Quarta também, terça, quarta, quinta e sábado às 19 horas. A direção da casa pede para lembrar que nós ainda continuamos, né, com a arrecadação para a montagem das cestas, tanto para as famílias que são assistidas pela casa, como as inúmeras cestas emergenciais. O número é muito grande. Como não podemos receber os itens, né, estamos recebendo as doações em espécie, em dinheiro. Quem quiser contribuir, é só entrar na página do Cefif, tem um bannerzinho lá, né? No Face também tem um bannerzinho com os dados e informações, tá bom? Então, Nilza, muito obrigado pelo estudo, maravilhoso. Eu que agradeço. Agradecemos a espiritualidade amiga que esteve conosco e agradecemos também a presença de todos vocês nessa tarde. Que Jesus abençoe a todos. Até mais. Fiquem com Deus. Boa tarde. Opa, cadê o tchau? Luciana, vamos conversar um pouquinho?